Oi, gente. Então, esse vídeo vai ser para resumir o capítulo 73 de Hanako até o capítulo 82 do capítulo da Casa dos Minamotos até o fim da Casa Vermelha. Vou deixar um link aí em cima para vocês verem o capítulo da ruptura e do dia de folga. E sem enrolação, vambora. Depois do dia de folga, eles vão para a Casa dos Minamotos, onde são recebidos por Kou. Depois de sentarem e descansarem um pouco, Kou faz um jantar para eles, mas ele nota que tá todo mundo muito cansado. Aí a Kanye explica. O que aconteceu foi que o seu irmão nos obrigou a ficar com ele por todo esse tempo. Passar pelo fliperama, o karaokê, o ping-pong, a sinuca, o boliche, trampolim e até patinação. A gente tá exausto. Irmão. Foi divertido. Eu até peguei algumas lembrancinhas pra você e pra princesa. Mas enfim, depois de conversarem e comerem, eles vão ao assunto principal. A Kanye pergunta se o Minamoto vai ajudar eles ou não. E o Minamoto pergunta, ajudar com o que exatamente? E eles explicam. A Kanye diz que quer salvar a Aoi. Já Yashiro diz que também quer salvá-la, mas ela precisa ver o Hanako. Para atingir seus objetivos, essa ruptura com o mundo dos sobrenaturais não ajuda, né? Aí o Teru explica melhor sobre o que é a ruptura. Me resumindo aqui, a ruptura acontece por causa que a Aoi não foi oferecida como sacrifício do Higan, que o número 6 tanto controla, oferecendo um sacrifício em tempos para que isso não aconteça. É meio que isso, deu pra entender, né? E por causa disso, os sobrenaturais foram separados do mundo dos vivos. Resumo de tudo, é uma barreira. Os sobrenaturais não conseguem ver os humanos e humanos não conseguem vê-los. Depois de muita discussão, um plano é bolado. Que na cidade tem coisas relacionadas aos 7 mistérios. E mesmo com a ruptura, é possível abrir fronteiras, porque como os 7 mistérios são sobrenaturais poderosos, não há como romper seus vínculos totalmente. Então o plano é procurar coisas relacionadas aos 7 mistérios e tentar a sorte um por um. Mas um pouco antes desse plano ser bolado, Kou chama Nenê para uma conversa bem estranha. Yashiro, você gosta do Hanako, né? O quê? Do que está falando, Cole? Isso não veio ao caso agora e... Só que nada vai mudar o fato dele estar morto. E que ele é um espírito maligno que assassinou uma pessoa no passado. O que você faria, Yashiro, se encontrasse o Hanako de novo? O que você quer fazer? Sabe, uma certa pessoa no campo de estudos me ensinou uma coisa. Como uma pessoa pode se tornar um sobrenatural. Se tornar um sobrenatural? Você quer dizer morrendo? Kou já fala que não é nada disso e fala que é muita besteira aquela conversa. Ele só estava curioso para saber sobre o Hanako e tal. Mas antes dele sair, Yashiro segura. Cole, aconteceu alguma coisa? Nesse momento, Kou se lembra e é revelado para nós que o Kou estava com Mitsuba no momento da ruptura. Mas antes que eles possam responder, o Akane aparece, assustando os dois, falando que eles já tinham um plano definido, que eles procurariam justamente o número 3, que é o Mitsuba. Cinema. E no dia seguinte, eles vão procurar e vão para a escola. Mas o que é importante para o Mitsuba? Antes o Kou explica para Nenê que não sabia que o Mitsuba é um clone que foi gerado por um pedaço do Mitsuba. E ele explica tudo o que aconteceu, que a gente já sabe, né? Mas a Nenê ainda não sabia. A Nenê fica muito confusa, obviamente, qualquer um ia ficar, né? Eles decidem perguntar para as pessoas que talvez saibam algo sobre ele, para os ex-colegas de turmas, para os professores, até que eles perguntam para os colegas do clube de foto sendo, que dão uma informação valiosa, que é onde fica o túmulo do Mitsuba. E eles vão até lá. Depois deles procurarem um pouco, eles veem uma mulher. Uma visitante do Obon? Ela tá carregando muita coisa. Parece pesado. O quê? E eles preocupados vão lá perguntar se ela está bem, até que ela vê que são alunos do colégio Kamone, a escola do Mitsuba. E ela pergunta pra eles se eles vieram ver o Mitsuba. Então respondem que sim, e ela fala que é a mãe dele, os convidando pra casa dela. Desculpem por isso. Vocês até me ajudaram a limpar o túmulo. Mas o pai dele não está mais aqui. E a avó mora bem longe. Então vocês com certeza me salvaram. E pensar que encontraríamos a mãe do Mitsuba. Nos perdoe por incomodar. Ela pede pra eles comerem como agradecimento. Aí rola uma ceninha muito triste e bonitinha ao mesmo tempo.
A mãe do Mitsuba diz que sempre quis servir doces e comida aos amiguinhos do filho dela, mas como sabemos ela não teve a chance, né? Depois de algumas conversas, a mãe do Mitsuba pergunta como era o filho dela na escola. Aí a Nene diz: O Mitsubakan era... verdade. Ele era um calouro muito fofo, só que ele tinha um lado meio atrevido também. De vez em quando me chamando de Rabanete Senpai e coisas assim. A mãe fica indignada, obviamente. Ela comenta que ele também era assim com ela, chamando ela de mocreia monstrona das cenouras. Até que a pergunta chega até o Cole, e ele responde que só saía com ele para bater fotos, essas coisas. A mãe toda empolgada diz: fotos? Ele era incrível, né? Aí uma história triste começa a rolar. Souzuki, isso não é incrível? Você ganhou o grande prêmio. Por que você não me contou? Ai, nem é grande coisa. Bate uma foto da mamãe também. Tá bom, mas primeiro vê se bota uma maquiagem, para de usar essas roupas horríveis e vai pra um salão de beleza. Porque se você não fizer isso, eu definitivamente não vou tirar uma foto sua. Ele tinha gostos bem peculiares. E ele resmungava muito também, especialmente sobre moda. Mãe, eu já não te disse pra parar de vestir esse suéter tosco e horroroso. Esse cachecol tem uma cor horrível também. Cão? Horroroso? Mas eu não me importo de usar qualquer coisa. Qualquer coisa nem pensar. Vão te olhar feio no trabalho se você usar isso. Ei, mãe, você pode sair do trabalho mais cedo hoje, né? Provavelmente. Hoje é seu aniversário, não é? Deixa que eu faço o jantar pra você, um curry ou algo assim. Ai, para! Que enfermeira mais violenta! Vê se vai trabalhar logo. Aquela foi a última vez que eu vi ele. Quando eu cheguei em casa, a casa estava brilhante e quente, com cheiro de curry. Mas o único que não estava ali era o Souzuki. Sabe, tinha um bilhete em cima da mesa. Eu já volto, estava escrito. A única coisa que estava faltando para o curry que ele tinha feito eram as batatas. Ele deve ter esquecido de comprá-las. Eu não achava que ficaríamos juntos para sempre, mas pensar que terminaria assim, desculpa. Falar dessas coisas pode estar incomodando vocês. Mitsuba morreu indo comprar batatas. Ai, cara, triste demais. Ko começa a falar de uma conversa que ele teve com o Mitsuba, de que eles revelariam fotos juntos. Mas não deu porque o Mitsuba morreu antes deles fazerem isso. Tá, mas aí depois de um tempo ele sobe no quarto do Mitsuba. Olhando o uniforme antigo do Mitsuba, Nene comenta que parece que o tempo parou. Eles começam a olhar as fotos. Depois de olhar algumas fotos, Nene acha uma foto muito suspeita e a pega. Saindo da casa do Mitsuba, eles se despedem da mãe dele, falando que pegaram algumas fotos. A mãe não se importa, falando para eles aproveitarem bastante. Nene pergunta o que foi que o Minamoto disse. Ou responde que parece que ele vai ligar depois, que ele queria ver algumas fotos, então mandei algumas pra ele. Entendi. Fiquei um pouco surpresa naquela hora. Essa foto estava completamente preta quando eu achei. Pensei que era algum tipo de erro de gráfica. Quando de repente, se encontrarmos as conexões 7 mistérios, nós podemos conseguir ir para suas fronteiras. Foi isso que conversamos naquele dia. Mas nunca ia imaginar que um cenário de um lugar desconhecido iria aparecer. Será que essa foto é essa conexão? Não é um lugar que eu conheço. Se essa foto é a conexão mais profunda com o Mitsuba, bem, não dá pra ter certeza disso ainda. Definitivamente parece um fenômeno bizarro, então com certeza vai ser uma pista para alguma coisa. Mas onde será que fica? Por enquanto, vamos esperar os dois ligarem pra gente primeiro. O Mitsuba, ele morreu, né? Ele era um idiota, né? O Mitsuba, sair pra comprar umas batatas e acontecer coisas assim. Curry. Nem é preciso de batatas pra fazer um curry. Nem é preciso morrer pra fazer isso também. Ele era um idiota mesmo, né? Sinto muito, Cole. Aqui a gente vê o quanto o Cole gostava do Mitsuba. Enfim, o celular do Cole começa a tocar e é o Teru. O Teru fica grato por terem ligado e fala que estão procurando pistas sobre a número 2. Cole pergunta sobre a foto. Teru fala que era conhecida como a Casa Vermelha. Explica que um acidente aconteceu ali há uns 50 anos e ia vir trazer desgraça para cada pessoa que vivesse naquela casa desde então. É uma casa amaldiçoada. Teru fala para não entrarem ali, senão vão morrer. E é óbvio que eles não vão.
Eles entram. Depois de um tempo, ele desliga. Eles combinam de passar bem longe daquela casa. Até que eles ouvem a voz de uma criança na casa. Aí o Cole fala que era só um gato, algum animal. Até que eles ouvem um choro dessa vez. E se lembram de que o cadáver do corpo de uma criança foi encontrado há muito tempo dentro da casa. E depois deles pensarem um pouco, eles entram na casa, literalmente cagando porque o Teru falou. Ao se aproximar, reparam que a porta estava aberta. E assim entram na casa. E aí eles reparam que entraram na casa. Cole fala que eles vão sair em 3 minutinhos. Ei, tem alguém aí? Não precisa ficar com medo, pode aparecer. É o que a Nenê fala. Se você não sair daí, você vai morrer, hein? Nenê fala pro Cole não falar desse jeito. Aí começa a acontecer coisas típicas de casa mal assombrada. TV ligando sozinha, barulhos estranhos e etc. Até que eles sobem as escadas e chegam até o lugar que o choro está vindo. E quando vão abrir... Ficou assim. Entendi mesmo que fosse importante pra você, hein, tadinho. Quer sair pra procurar um novo? Eu não me importo, tá bom? Vai dar um problemão se não tiver olhos, né? Estou falando de alguma coisa. Eles parecem bem crianças. Não consigo ouvir direito. Quem tá aí? Você tá perdido? É perigoso, então vamos voltar juntos, tá legal? Verdade, você vai morrer se ficar aí. Não somos pessoas más, ok? Ei, você tem alguma coisa faltando? Eu não perdi nada, mas... Nem seus olhos? E você tem mão também? Sim, eu tenho, mas... Então isso quer dizer que podemos brincar juntos. Do que vamos brincar? Ei, do que vamos brincar? Eles ficam chocados, obviamente. Depois da Nenê se jogar no garoto e surtar um pouco, ela agarra o menino. Cole chama por ela. Ela, com o rosto brilhando, pergunta qual é o nosso objetivo. Cole fala que é ir para fronteiras, e aí Nenê começa a explicar e falar que aquele é um descendente do Hanako-kun. Descendente? Você é o descendente do Hanako? Quem é Hanako? Mas agora que você disse, é verdade. Ele ainda é pequeno, mas tem os traços do Hanako. Não, ao invés disso, ele me lembra o... Nenê fala que ele pode ser uma pista e decidem sair da casa, depois de uma cena muito fofinha dela pegando Tsukasa Baby no colo. Nós vamos lá pra fora? Quando a gente sair, queremos falar com você sobre uma coisa. Eu acho melhor vocês não fazerem isso. Por que não? Eles vão ficar bravos. Mas é perigoso brincar aqui. Verdade. Cole, pode ligar pro Minamoto? Quando Cole pega o celular, ele percebe algo muito estranho. O celular dele começa a chiar e aparecer coisas muito estranhas. Quando Cole percebe a merda que aquilo ia dar, ele vai avisar a Nenê, mas algo surge e pega ela. Depois, totalmente do nada, o Cole acorda no quarto do garoto. Um urso? Esse é aquele quarto de mais cedo? A verdade, a senpai. Uma noite, 2 madrugadas, 3 vão juntas, dormindo acordadas, olhando pra lua, esperando a mãe. Você já acordou? Você não é só um pirralho qualquer, hein? Pra onde você levou a senpai? Ou devo dizer quem você realmente é? O irmão mais novo do Hanako, não é? Se você estiver procurando por aquela menina, ela foi levada embora. Pra onde? Pra lá. Foi por isso que eu disse que era melhor vocês não fazerem isso. Eu não tenho permissão pra sair desse lugar, mas ela tentou me levar lá pra fora, então eles ficaram bravos. Mas você ainda está bem, Kokan. O que você quer dizer? Eles não estão bravos com você, então você pode sair por aquela porta ali. Essa porta se conecta com o lugar em que estávamos antes. Verdade, quando eu sair eu posso ligar para o Teru. Não, eu não posso sair. Não tem a garantia que eu vou conseguir voltar depois. E ainda não dá para ligar nesse caso. Você vai entrar aí, você não vai conseguir voltar, sabe? Ai, cala a boca. Se eu tiver que sair daqui vai ser com a senpai junto comigo. E eu não vou te perdoar nunca. Da próxima vez que a gente se encontrar eu vou meter um socão bem na sua cara. Não se esqueça disso. Que lugar é esse? É uma fronteira? Não. Não podemos acessar as fronteiras agora. E não tem água nos meus pés. Então o que é? Ei, você gosta da Nenê, Cole?
Ai, cala a boca. E por que você tá me seguindo, hein? Vocês já se beijaram? Ei, você tá me ouvindo? Se beijaram mesmo? Não, a gente não se beijou. Ei, segura minha mão. Não. Cara, como é que o Cole pode recusar segurar a mão dessa coisa fofa? Ai, cara, ele ficou tristinho. Aí ele caiu, cara, tadinho. Ai, cara, ele bateu na parede. Ai, coisa mais fofa. Cole se aproxima. Caramba, você é muito desastrado. O que deu em você, hein? Ai, pelo menos não parece machucado. Cole, você não vai conseguir achar a Ninique sozinha. Você sabe como se guiar por aqui? Eu sei, afinal aqui é a minha casa. É a sua... Ai, a Senpai realmente está aqui? A Nene-chan tá aqui sim. Todo tipo de pessoas, de todos os tipos de lugares já vieram aqui. Um montão de gente já veio pra cá também. Homens, mulheres e uma família inteira já esteve aqui também. E o que aconteceu com eles? Eles ainda estão aqui, até agora. Não posso confiar nesse garoto, mas ele provavelmente sabe muito mais coisa desse lugar do que eu. A maldição da Casa Vermelha. Será que essa maldição causou tudo isso? Não tô conseguindo entender nada, mas para salvar a Senpai... Que foi? Quer dar a mão? Eu não vou segurar sua mão, mas vou te usar para resgatar a Senpai. Eba, vamos resgatar a Nenê. Cala a boca ou eu vou te deixar cair. Não. Vamos para a recapitulação. Cole e a Shira entraram na Casa Vermelha ignorando o que o Teru falou. Encontraram um garoto que parece o Hanako e aí a Shira foi sequestrada. O Hanako pequeno e o Cole começaram a andar por aí, mesmo o Cole não confiando nele. Cole, você não vai conseguir achar a Nenê sozinho. Foi o que ele disse, mas eu não acho que eu consigo confiar nele. Essa é a Casa Vermelha amaldiçoada que traz a morte a todos que entram nela. Eu definitivamente vou trazer a Senpai de volta comigo. Mas o que é essa maldição, hein? Depois do Cole ficar se questionando sobre o que é a maldição, ele fica surpreso com o peixe e acaba soltando o garoto, que corre, e Cole vai atrás. E eles vão até uma porta e a abrem. Aqui é uma sala de jantar. Parece que não tem ninguém aqui. Esse cheiro vem daquilo? O que é isso? Vai saber. Fica atrás de mim. Isso é um lanche extremamente gostoso, na verdade. Uau, um brinquedo. Hambúrguer nessa casa? Você vai comer? Não, eu vou salvar a Senpai primeiro. Mesmo que eu esteja com uma fominha, mas o que eu queria agora nem é algo para comer, na verdade. Cole acha aquele estranho, mas ignora. Até que o garoto pergunta a ele se ele quer alguma coisa naquele momento. Bem, vamos ver. Uma arma lendária que pode salvar a Senpai num piscar de olhos. É uma coisa que eu queria até agora. A arma lendária pode salvar a Senpai num piscar de olhos com garantia eterna para você. Quer aquilo? Já entendi qual é a sua, Casa Vermelha. Quando eu tava com fome, o hambúrguer apareceu. Quando eu disse que queria uma arma, uma espada irada também apareceu. Essa casa tá tentando me provocar com meus desejos, para me botar numa armadilha. Armadilha? Cole acha que é uma armadilha, algo extremamente suspeito. Não importa quantas vezes você me mostra o que eu quero, eu não vou ceder. Até que aparece o Mitsuba. E o Cole pensa que aquilo também é uma armadilha e literalmente tira o Mitsuba pra bosta. Aliás, é uma cena bem engraçada. E aí, Minamoto? Quanto tempo? As fronteiras estão fechadas, mas eu tava meio sozinho, então a gente vê. Você apareceu bem como eu pensava, seu imbecil. Você apareceu do nada, foi exatamente como eu pensei, sabia? Já que você sempre é a fonte dos meus problemas e preocupações. Anda logo e some daqui. Seu grosso! Ei, quem é aquele? Esquece isso. Você gosta dele? Ô idiota. Ele é seu amante e você tá traindo ele com a Nenê-chan? Eu acho que você não deveria fazer isso. Sério, cara, do que você tá falando? Até que o Mitsuba agarra o Cole e tenta matar ele, pra eles ficarem juntos pra sempre. Mitsuba fala que agora acredita nele. O Mitsuba não acredita em alguém como eu. O Cole corre, deixando o Mitsuba pra trás, mencionando se aquele é o desejo dele. Ele responde que não, e começa a gritar Senpai. O que tá acontecendo com essa casa, ele diz. A casa começa a ter tantos cômodos que vira praticamente um labirinto, até que essa coisa bizarra acontece. Precisa de ajuda? A gente consegue ver sobrenatural agora também. E acontece muita coisa estranha. Isso. E até isso.
Até que o Cole abre a porta e chega nessa sala. Sim, ele encontra a mãe dele que já havia morrido há tempos. Ela começa a perguntar coisas normais de uma mãe, como se ele já arrumou seus sapatos e que tinha gelatina na geladeira para ele comer. O Cole, em choque, paralisado, começa a se afundar em seus próprios pensamentos, perguntando se ele estava sonhando. A mãe se aproxima dele, falando que ele não parecia bem, se alguma coisa havia acontecido com ele. Ele responde que está bem. A mãe repara também que ele trouxe um pequeno viajante com ele e vai pegar um pouco de suco. Essa é a sua mãe, Cole? É, mas ela morreu quando eu tinha uns 9 anos. Por quê? Ela estava doente. Depois que minha irmãzinha nasceu, a saúde dela piorou muito. Que tipo de mãe ela era? Você ama sua mãe, Cole? É claro que eu amo, né? Mais do que a Nenê-chan? Hã? Se você sair dali agora, a Nenê-chan não vai poder mais voltar, mas a sua mãe Chin. Do que você tá falando? O desejo pode ser realizado em troca de uma recompensa. Essa casa, esse tipo de lugar, Cole. As únicas pessoas que vieram aqui são aquelas que tinham desejo e que queriam que ele fosse realizado. E esse é o seu desejo, Cole-kun? Sendo qualquer pedido pode ser realizado com uma vida em troca. Depois de escutar aquilo, Cole diz que aquilo realmente era algo que ele desejava. Mas ele já sabia que aquele tipo de coisa era algo impossível. E não só a mãe dele. Se o Hanako fosse um espírito maligno, também seria bem mais fácil. Mas ele não é. E tudo bem. Meu irmão trata muito duro sobrenaturais. Mas ele tem suas razões. Não é como se eu quisesse que ele entendesse tudo que eu falo. E o Mitsuba... Você é um esquisitão, Cole-kun. O que você disse, seu? Beleza. E quanto a você? Parando pra pensar, é estranho. Aquelas coisas que estavam aparecendo mais cedo, todas elas não foram só sobre mim? Espiar o desejo alheio das outras pessoas é injusto. Me diz qual é o seu desejo também. Yuji Tsukasa. O garoto dá um sorriso. O meu desejo, hein? Essas flores, hein? Todo esse resto são os favoritos do Amani. Beleza, eu vou mostrar isso pra ele também. Cheguei! Portanto, minha senhora, sei que também fez tudo o que pôde para melhorar as funções circulatórias do corpo do seu filho, que tem a circulação fraca desde quando nasceu, mas infelizmente, com o poder da medicina atual, nós não podemos. Tem alguém aqui. É só eu esperar. Doutor, então ele nunca vai ficar melhor? Em todo caso, ele precisa descansar, evitar exercícios e não deixe mais ele brincar com o irmão mais novo. Mesmo assim, não há garantias que ele vai aguentar por mais um mês. Eu sinto muito. Tudo bem, vou tirar a foto. Agora sorriam vocês dois. Nossa, vocês fecharam os olhos, hein? Muito claro. Ah, nossa. Eu odeio tirar foto. Ei, o papai teve que ir bem longe pra pegar isso emprestado do amigo dele, sabiam? Agora venham aqui. Aqui estão os presentes que vocês estavam esperando. Um ursinho. Obrigado. Cuidem bem deles, tá bom? Sim, vocês já devem estar ficando com fome, não é? Temos bolo. Vai ter McDonald's. É claro que vai. E agora, a Mane-kun, Tsukasa-kun, parabéns pelo 4º aniversário. Splash. Nham, nham, nham. Splash. Nham, nham, nham. Estou tão aliviada. Por um momento eu temi o que fosse acontecer. Até o doutor disse que foi um milagre. Amani, você já está se sentindo melhor? Não está doendo em lugar nenhum. Então agora eu posso fazer um montão de coisas que eu não podia fazer antes. Tipo brincar no jardim, ir pra piscina, grandes aventuras também. Tipo, pra fora do país e pro espaço. Amani, Tsukasa, vocês estão bem? Estamos sim. O que foi, Tsukasa? Amani, você tá melhor agora? Eu tô bem. Ei, Amani, você me ama? É claro que eu amo. Tá bom. Ei, não façam bagunça na hora de comer, vocês dois. Tá, eu não tava fazendo bagunça. Tsukasa. Tsukasa, onde você vai? No banheiro? Tsukasa, eu fiz o seu desejo se tornar realidade. A promessa. Você se lembra, não é? Sim. O preço, o
O sacrifício, nesse caso, proveniente a recompensa. Tá bom, agora que o Amani já tá melhor. Cadê você? Tá brincando de esconde-esconde? Tchau, tchau, Amani. Tsukasa? Ué? Cadê você, Tsukasa? O meu pedido já foi realizado, Koukan. Por isso eu não posso sair daqui. Nunca mais. Enquanto tudo isso rola, Akane e Teru estão no templo da Misaki, conversando com o sacerdote. Teru fala que esse homem é Nagisa e explica que templos e exorcistas compartilham conexões a tempos. Exorcistas são aqueles que pegam os problemas e resolvem por conta própria, que os templos não conseguem resolver por conta própria. Teru fala que eles são uma dor de cabeça insuportável. O velho diz que é ele que está comandando eles com um jeito estúpido de ganhar a vida. Depois do velho reclamar muito, ele pergunta por que eles vieram ali. Quando Teru ia responder, o telefone toca. O velho reclama, falando para deixar o celular desligado, pois ali é um lugar sagrado. Akane vai até lá e atende. Cole, bom, era o que ele achava. Akane diz no celular que eles estão procurando pistas da número 2, já que ali era o templo antigo dela. Ouvindo um som estranho vindo do celular, ele diz que tem algo errado com o celular, até que... Akane, olá, você gostaria que eu fizesse o seu desejo se tornar realidade? Teru pega o celular, perguntando quem estava ligando. Ele diz que era o Cole. O velho, assustado, pergunta se o Akane está amaldiçoado e pergunta por que aquela criança estava ligando para ele. Teru já o questiona e pergunta se ele sabe de algo. Aí é explicado quando ele trabalhava como sacerdote aprendiz ali há muito tempo atrás, uma mulher trouxe uma criança. No seu aniversário, aquele menino havia desaparecido, mas um dia e meio depois foi notificado que ele tinha reaparecido, que ficou conhecido como a criança que foi levada embora. Primeiro ela diz que ficou muito feliz, mas depois de um tempo ela reparou que aquilo não era o filho dela. Eles são iguais, mas ele foi trocado por algo totalmente diferente. A mulher implorou para o sacerdote, mas depois dos testes, a criança parecia totalmente normal. Ao invés dele, parecia que a mãe tinha um problema. Se aproximando do garoto, ele diz o nome dele e pergunta o que ele estava desenhando. O Tsukasa diz que o desejo dele é se tornar realidade amanhã. E no dia seguinte o sacerdote morreu. Ele realmente não gostava do sacerdote e realmente queria que ele desaparecesse. Fala que aquilo só podia ser coincidência, mas anos depois aquela família inteira morreu. Foi um suicídio familiar. Desde então, qualquer um que se envolvia com a casa morria. Quando os Minamotos proibiram interferências com a casa, o problema havia acabado. Mas o que significa isso, Teru? Não me diga que você foi lá e fez algo estúpido. Teru fala que acha que o Cole entrou lá, de algum jeito. O velho fala se algo acontecer, ele vai assumir a responsabilidade. Teru pede desculpas e fala que foi falha na administração. O sacerdote fala que aquilo não ia se resolver, só com desculpas, e fala que vai ligar para o chefe dos Minamotos, o pai do Teru. Ele fala que ele deve ser repreendido pelo pai e os fecha ali. Akane repara que eles estão trancados e pergunta o que eles vão fazer. E olha que o Teru está deitado no chão aparentemente. Akane vai até ele e o Teru fala que está meio cansado de tudo e começa a falar que aquele senhor era um descendente da família Misaki e todos os itens do templo Misaki tinham sido vendidos ali. A número 2 é a mistério que gerencia o espaço na escola, então pode ter um jeito de entrar naquela fronteira usando uma das possessões do templo Misaki. E por causa daquilo, pensou em usar sua posição de filho mais velho para fazer ele mostrar as coisas, para poder entrar nas fronteiras. Mas deu errado. Ele fala que ultimamente tudo está dando errado, mesmo ele sacrificando toda a sua juventude. Sabe, o meu irmão me perguntou outro dia: irmão, se eu me tornar um sobrenatural um dia, o que você faria? Ele fala que tem arrepio só de pensar. Até hoje, se eu falasse o que eu penso, eu poderia trazer problemas para minha família, pois tentei ser educado e racional dessa vez, mas ele não escutou ninguém de novo. Diz isso enquanto rola no chão. Velho maldito, Akane ficou surpreso. Até o Teru sabe resmungar e fala que aonde foi parar aquele presidentezinho perfeito. Teru pergunta para ele se ele fez coisas indecentes com a Aoi lá na fronteira. Ele tinha visto. Akane fala que ele fez de propósito e fala que vai matá-lo e que odeia a personalidade dele. Teru fala que realmente ele não é uma pessoa legal. Assim, a Yashiro quer ver o número 7 e o Cole parece que também tem o objetivo em mente. Já eu só quero ver a Akane de volta.
Akane fala, espera, não me diga que você realmente está apaixonado pela Aoi. Teru rola de novo, falando que tem um sonho, e a Aoi é necessária para realizar esse sonho. Akane diz que tomara que não seja se casar com ela ou algo assim. Akane diz que não faz ideia de onde ele quer chegar, e o chuta, falando pra ele levantar logo, senão ele vai resgatar o Oi-chan sozinho. Mesmo que eu tenha aqui sozinho, não vou desistir de achar a Oi. E eu vou fazer questão de contar pra ela o quão inútil você foi. Teru diz que isso seria um problemão. Então vamos, antes do Akane perguntar pra onde, Teru quebra a porta, indo até o Nagisa e roubando o artefato da Misaki. E então agora vamos para a fronteira. Então até que enfim vemos a Nenê. Vemos ela escalar um muro e falhar miseravelmente. Ela começa a recapitular, lembrando que alguma coisa puxou, e agora ela está ali. Ela primeiro pensa que está numa fronteira, mas aí ela repara que tem água demais, então ela não está em uma. Então, não consegue se acalmar e grita pelo Hanako, até que ela vê uma pessoa e vai lá, correndo. Pergunta se ela está bem, até que a mulher vira e vemos essa coisa desfigurada. E aparecem mais, e elas começam a falar que a Yashiro também deve morrer. Até que... Para, não tem por que você fazer isso. Sim, eu sei. A mulher acaba virando água. Mas o que foi isso? A Nenê se pergunta. E o cara calmamente pergunta quem é você. Ela diz que se chama Yashiro Nenê. O cara entende que ela veio da Casa Vermelha. Nenê explica que alguma coisa arrastou ela para aquele lugar. E aí ela mete a seguinte pedrada. Oni, você não foi quem me trouxe aqui, né? Eu não fui eu não. O ser que poderia ter te trazido aqui seria nada menos que um deus, eu acho. Porque a grande maioria de nós aqui foi oferecida aos deuses em troca do desejo de alguém. Eventualmente fomos deixados aqui, inclusive eu. Então, isso quer dizer que eles são igual a Sumire? Todas aquelas pessoas foram canagres, inclusive ele. Ele começa a explicar a história dele, que bem resumido, ele morava num vilarejo onde canagres eram sacrificadas. Ele não gostava daquilo, mas ele era um homem e não servia para o sacrifício. Ele era fascinado pelo que tinha fora do vilarejo. Com aquele conhecimento, ele podia deixar a vida e ser um vendedor ambulante. Ele partiu em viagens e ampliou seus horizontes. Mas um dia, moradores chegaram e falaram que ele foi escolhido para aquele ano. Eles já haviam sacrificado todas as mulheres da vila, então como ele era meio bosta, já que não havia se casado, ele era o filho mais novo, e por gerações, linhagens, a família dele tinha sido sacrificada. Então o maquiaram, vestiram ele com roupas femininas e o jogaram no penhasco. Quando ele notou, ele tinha caído em um poço. E quando ele percebeu, ele já estava ali. Quando ele chegou pela primeira vez, que haviam pessoas para conversar, mas agora todos estão assim. Tudo que ele pode fazer é ficar ali. Ele era um bosta sendo, né? Nenê pergunta se antes dele tinha caído uma garota, a Aoi sendo. Aí ele diz que a última pessoa que tinha caído era um menino chamado Tsukasa. Aí ela imita o Tsukasa e pergunta se ele era daquele jeito. Aí ele fala que era um nanico. Aí a Nenê percebe que aquele garoto era o Tsukasa. Gênia! Ela lembra que o Tsukasa estava lá em cima e que ele escapou dali, então sendo ela pode sair dali, né? Aí ela pergunta como foi que aquele menino voltou. Ele não sabia, o garoto tinha sumido antes que ele percebesse. Aí Nenê implora por uma saída, ou qualquer coisa parecida. Ele fala que sabe de algo parecido, mais ou menos, e ele leva ela até lá. Senhorita Nenê, o que você vai fazer se conseguir sair daqui? Ah, não tem nenhum significado específico, só quero manter a conversa, já faz um tempo desde que eu pude conversar normalmente com alguém assim. Deixa eu ver. Primeiro eu vou me encontrar com o Kou, depois contar pra ele sobre esse lugar e perguntar pro Tsukasa sobre todas essas coisas. Depois disso, a gente vai pra fronteira procurar a Aoi e o Hanako. E se eu puder, vou dar um tapão no Hanako também. Nossa, eu não entendi muito bem, mas parece que você tá bem ocupada, né? Ai, pra ser sincera, as férias de verão eram pra ter sido divertidas. Quando eu fosse dormir na escola, acenderia fogos de artifício à noite, ia à praia com a Aoi e trabalhar nas atividades. Hanako idiota! Yashiro! 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 Eu gostava de ser chamada de Yashiro pelo Hanako. Ele era o único que me chamava assim. Já faz tanto tempo, desde a última vez que ele me chamou assim. Então tem um garoto que você gosta? Não
é isso? E quanto a você, não quer sair também? Yashiro diz a ele. Ele fala que quer ir pra fora para ver o céu. Antigamente ele gostava de ficar vendo paisagens, mas já é tarde demais pra ele. E enfim, eles chegam. Nenê parecia feliz até ver a única rachadura. Me desculpe elevar suas expectativas, esse é o único lugar que eu conheço. Eu não entendi muito bem, mas o meu desejo já foi realizado, Koukan. Foi o que ele disse, mas ele está preso aqui em troca do desejo dele? É isso? Mas quem fez isso e por quê? Ué, mas que barulho é esse? Ai, é aquilo. O que tá acontecendo? Tem alguém entupindo a torneira? Ai, o quê? Senpai! Você vai virar um peixe pra ir lá pra fora daqui? Nenê diz que sim, e ele fica surpreso com a habilidade dela. E Yashiro pergunta se tem algo que ela possa fazer por ele. Aí ele fala que talvez tenha a encostando na parede e dizendo pra ela ficar, explicando que o próximo a virar uma daquelas coisas é ele, falando que não quer desaparecer sozinho e pede pra ela ficar com ele. Até que, brincadeirinha, ele diz que a cara que ela fez já foi suficiente e vai embora. Mas antes, Nenê pergunta qual é o nome dele. Ele diz Katakuri. Adeus, Nenê, se cuida. Pra mim, isso é muito triste, cara. O cara vai ficar lá sem ninguém. Pô, tristeza total, né? Então foi isso que aconteceu. Graças a ele, eu consegui escapar. Cole questiona que os canagres eram usados como sacrifícios aqui no passado. Sim, mas não sei por que eles estão nessa casa, Nenê diz. Ele me ajudou, mas eu não pude fazer nada por ele. Mas aqui também deve ter sido dureza, né, Cole? Uma casa que realiza seus desejos. Hein, falando nisso, esse menino é mesmo Tsukasa? É claro que eu sou o Tsukasa-kan. Sério? Você não é muito pequenininho? Não sou, é que eu tenho só 4 anos. Então ele é mais novo que a minha irmã, hein? Mas por que o Tsukasa pequeno tá nessa casa? Cole explica a história para Nenê. Ele disse que essa casa é meio que dele, mas algumas coisas sobre ele estar aqui por ser o preço do desejo dele eu não entendi muito bem. Preço do desejo dele? Ei, Tsukasa, você pode contar pra One um pouco sobre como você veio parar aqui? Nenê-chan, você gosta de mim? Eu acho... Bem, e o Amani? Você gosta dele? Isso... não... Você odeia ele? Sim, é isso aí. Eu gosto dele. É mais ou menos isso. Então a gente combina. Eu e a Nenê somos iguais. Vem comigo. Ei, o que foi? Pra onde a gente tá indo? A Nenê-chan gosta do Amani, né? Então eu vou te contar sobre o Amani. Tsukasa leva eles pra onde o Amani gostava de dormir e diz aqui e pega uma bola. Nenê fica confusa e ele fala que aquele foi o primeiro desejo realizado. A bola do Amani. Você perdeu minha bola? Não tá aqui. Nem aqui. Bola, volta aqui, por favor. Tem alguém aí? Minha lagartixa sumiu. Amani! O que foi, Tsukasa? Ei, escuta. Tem alguma coisa lá embaixo da casa. Alguma coisa? O que é? Sei lá, mas eu acho que essa coisa ouviu o meu desejo. Você quer dizer, tipo um deus? Tem um deus aqui em casa? Não tenho certeza, mas talvez. Vamos testar. Amani, você quer alguma coisa? Acho que um novo livro ou algo assim. Ah, nossa, vocês dois estão tirando uma soneca. Tá na hora de comer. Mãe, eu quero mais, por favor. Nossa, você tá comendo muito Tsukasa-kun. Olha, obrigado por ontem. Eu sou o Tsukasa. Consegui um pouco de comida pra você. Você quer? Você é tipo um deus, né? Que realiza desejos. O Amani me disse que ele queria um livro, sabe? Você pode dar um pra mim? Você não gosta de onigiri? Você prefere esse aqui? Eba, obrigado. Eba, obrigado. Você sabe falar? Você sabe falar. Você sabe falar. Amani, olha. É aquele livro que você queria. Você foi na livraria com o papai? Você tá feliz?
Sim, eu tô. Você não vai ler? Não, talvez depois. Você não sabe ler muito bem, então eu leio pra você mais tarde. Tá bom. Amani, se tiver qualquer coisa que você queira, me fala, tá? Me ouça, tá bom? Seu irmão não está se sentindo muito bem agora, então ele não vai conseguir brincar com você por um tempo, Tsukasa-kun. Até quando? Deixa eu ver. Quando a Manekun estiver melhor, então você pode brincar com ele de novo. Entendi. Ei, Amani! Ei, acorda! Vamos pro jardim! Não dá. Mas, Amani, eu descobri uma coisa legal. Eu tenho certeza que vai fazer você se sentir bem melhor. Sabe, debaixo da casa tem... Eu já disse que não dá. Deve ser tão bom, ser tão saudável, né, Tsukasa? Poder correr à vontade e onde quiser. Eu não aguento mais. Se pudesse ficar saudável como você, eu não precisaria de mais nada. Não chora, Amani. Eu vou realizar o seu desejo. Tá, vamos analisar algumas coisas aqui. O Hanako tinha uma doença que não era curável, mas o Tsukasa se sacrificou e o salvou, e foi parar naquela casa desde então. E também, o que raios era aquela entidade? Ela me lembrou o Hanako, se vocês querem saber. Quanto mais alto o desejo, mais alto o sacrifício. O Hanako, quanto mais alto o pedido, mais alto o preço a se pagar. E também, nós vimos que cada vez mais ela aprendia coisas. Começou só realizando os pedidos, depois conseguia repetir o que os outros falavam, e depois podia até se comunicar abertamente. Tsukasa começa a falar que o Amani vai conseguir virar adulto e realizar todos os seus desejos, virar astronauta e também... Mas e você? Mesmo que o Hanako tenha ficado melhor, você teve que desaparecer em troca, então foi inútil. Não, você tá errado. O Amani me odeia, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se alguém da sua família desaparecesse do nada, como você pode ficar de boa com isso? O que costumava ser normal nunca vai ser mais como antes, e você não pode voltar no tempo. Aqueles que foram deixados para trás sentem muita dor. Você acha que o seu irmão não sentiu o mesmo? Óbvio que não ficou tudo bem. Foi por isso que ele morreu antes de se tornar adulto. O Hanako... O Yugi Amani morreu quando tinha 13 anos de idade, depois de matar o irmão mais novo. Chegamos ao último capítulo. Esse capítulo começa desde a parte que o Kou avisa que o irmão dele morreu ao se suicidar depois de matar o irmão mais novo. Tsukasa Baby fica pensativo depois de ouvir aquilo. Nene tenta impedir o Kou, mas Kou diz que vai tentar de tudo para que aquilo não aconteça. Eles começam a pensar, quem diabos é aquele Tsukasa que o Hanako matou? Porque se ele estava aqui o tempo todo, quem era aquele? Será que aquele Tsukasa é um Tsukasa falso? Não era o verdadeiro irmão do Hanako? Talvez, e também é possível que o Hanako tenha o matado porque ele não era seu irmão de verdade. Mas isso significa que, se conseguimos levar esse garoto de volta para o lugar onde ele veio, para a família dele, então talvez o Hanako não vai matar o seu irmão mais novo. O Hanako poderia ter existido sem nunca ter matado ninguém? E aí poderíamos mudar o futuro, que não faz o mínimo sentido, mas tá bom, a gente aceita. Você acha, mas como vamos levar ele de volta para o Hanako? O que é essa casa? Ela parece bem diferente da casa que entramos agora há pouco, diz Nenê. Aí depois de pensar muito, eles decidem que apenas vão sair daquela casa por enquanto, e depois perguntar pro Teru o que fazer. Então vamos sair dessa casa juntos com a gente. Aí você vai poder voltar para sua casa e continuar vivendo com o seu irmão. Com a Amani? Isso aí, eu tenho certeza que ele vai ficar feliz em te ter de volta. Será que vai mesmo? O Amani é mais feliz sem mim. Ele disse isso pra você? Só porque vocês são gêmeos não quer dizer que você sabe ou tem que saber tudo que o seu irmão mais velho quer. Ele pode dizer que te odeia durante uma briga ou algo assim, mas isso é só coisa de boca pra fora. Se ficarem juntos de agora em diante, vocês vão se dar muito bem no futuro, não é? Eu posso não saber de tudo. Então, eu vou voltar. Tô sentindo falta do Amani.
Quando ele diz isso, a casa entra em desespero e tenta fazer de tudo para matar eles. As paredes começam a se fechar para tentar esmagar eles e dizem: As paredes! Conseguindo sair dali antes de serem prensados, Nenê pergunta se Cole está bem. Ele diz que pensou que era o fim deles. Nenê diz que agora que estão do lado de fora da sala vai ficar tudo bem, até que todas as paredes começam a se fechar e eles correm o mais rápido que podem. Enquanto eles correm, Tsukasa analisa algo. Nenê e Cole começam a correr e gritar. Tsukasa pergunta se o Cole vai morrer. Cole fala: Até parece, idiota. Vira essa boca pra lá e só pensa nas coisas que você vai fazer quando encontrar o seu irmão. Ah, sei lá. Tá bom. Ah, já sei. Eu quero ir no festival de verão. Netião, você sabia? Perto de onde eu moro, tem tipo um evento que se chama Festival Tanabata. Lá tem fogos de artifício enormes e um monte de pessoas. Parece divertido. Eu quero ir com a Amani. Nenê se lembra do festival onde ela achou a Amani e penso como ele deve ter se sentido solitário por todo esse tempo, até que eles pegam distância dali e ficam no beco sem saída. Cole fala que é melhor eles voltarem, até que um armário começa a cair, e antes de cair no Cole, Nenê se joga e o armário cai em cima dela. Cole corre para perguntar se ela está bem. Vemos que a perna dela está sangrando, até que a casa tenta esmagar os dois, mas o Cole segura as paredes. O desespero toma conta dali. Nenê pede pro Cole sair dali, porque desse jeito ele vai ser esmagado. Ele fala nunca, até que vemos o Tsukasa. A sala tá voltando ao normal. Pois é. Até agora eu vi a casa evitando fogo, então eu pensei que ela não gostasse dele. Ah, que bom pra gente, né? Obrigada, Tsukasa. Você é tão esperto, que garoto bonzinho. Beleza, agora que sabemos a fraqueza, vai ser bem mais fácil, diz Cole. Pergunta se a Yashiro consegue levantar. Ela fala que sim e se levanta. Mas espera, ei, aquela é a porta de entrada? Eba, é a saída! É a saída! Cole pede pra Nenê se apoiar no ombro dele. Ela agradece, seguram a mão do Tsukasa e ele diz: Ei, quando eu chegar em casa, eu vou escrever uma carta pra Cole-kan e pra Nenê-kan. Uma carta? Eu fiquei feliz por vocês terem vindo me ver. Eles saem da casa, comemoram, até ver que o Tsukasa Baby não está com eles, e a casa havia se quebrado toda. Começam a procurar pelo Tsukasa, mas mostram o que aconteceu com ele. Tchau, tchau, Cole-kan. A verdade é que eu já sabia como ir pra casa. Eu só nunca voltei porque achei que não deveria. Você vai voltar. Aham, eu também vou parar de me segurar agora. Vamos voltar juntos. Já que o Cole-kan me contou sobre o Amani que eu não conheço, o Amani vai morrer quando eu tiver 13 anos, depois de me matar. O Amani vai morrer quando eu tiver 13 anos, depois de me matar. Mesmo que o desejo dele tenha virado realidade, ainda assim ele deu um jeito de bagunçar tudo no final. Amani, seu esquisito. Como eu pensei que realmente quero conhecer melhor o Amani agora. Me pergunto como ele vai me matar. Mal posso esperar por isso. Chegamos ao final, cara, finalmente. Vou dar minhas notas finais sobre a Casa Vermelha. Cara, esse arco de Hanako é o meu favorito. Eu amo essa lore. Mostra muito do passado deles. Ai, tá, vamos lá. Então Hanako, digo, Amani, tinha uma doença quase terminal. Mas o Tsukasa descobre alguma entidade na casa que realiza desejos com uma vida em troca. E depois de realizar vários pedidos do Amani, ele realiza o de curá-lo e o cura, se sacrificando desde então. Ele fica naquela casa, mas agora algumas dúvidas. Quem é o Tsukasa que voltou pra casa? Que a mãe dizia que não era o filho dela. O Tsukasa que a Amani matou quando o Tsukasa se sacrificou. O Tsukasa voltou, lembram? Mas aquela entidade voltou junto com isso, levando à morte de toda aquela família. Agora, pra mim, pelo menos, apenas uma teoria, tá? O Hanako viu que aquele não era o seu irmão e o matou, depois daquela entidade já ter matado a família dele. Depois que ele matou o Tsukasa, ele se suicidou. Pra mim é isso. Se você gostou, deixa o like pra ajudar o canal. Demorou muito pra ser produzido, sério mesmo. Então, cara, é isso. Enfim, beijos, tchau.